Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe. Nesta oportunidade, trataremos de nossas escolhas e de nossas decisões. É preciso lembrar alguns pressupostos para o entendimento das nossas reflexões. Primeiro, é que, para que se tenha uma escolha, há necessidade de duas ou mais opções para escolhermos. Senão, não há o que se falar de escolha. As decisões são as nossas ações, os nossos procedimentos decorrentes dessas escolhas, e que, por sua vez, gerarão consequências, inegavelmente. Mas que tipo de escolhas nós nos referimos? Não são as escolhas corriqueiras, as escolhas banais da vida. Qual é a camisa que eu vou vestir? Qual é o calçado que eu vou calçar? As escolhas a que nos referimos são escolhas de repercussão moral. São escolhas que estão ajustadas ao que Allan Kardec muito bem trabalhou na terceira parte de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais. Essas escolhas são escolhas e, portanto, decisões no campo moral. E para que a gente entenda o que significa moral na visão espírita, a gente recorre à questão 629 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec se preocupou com a definição. E os benfeitores espirituais responderam que moral era regra de bem proceder. Ou seja, regra para procedermos no bem. Mas não apenas há uma questão de procedimento no bem, de entendimento de moral, e que as escolhas devem ser escolhas no campo moral. É preciso mais. É preciso que elas estejam dentro daquilo que foi tratado na própria terceira parte, dentro do capítulo Lei da Liberdade, quando a gente denomina o chamado livre-arbítrio. Na questão 844, a gente observa que os Espíritos nos ensinam que a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Portanto, é um ingrediente a mais. Precisamos ter
duas ou mais opções. As nossas escolhas devem ser escolhas no campo moral e que haja vontade de exercer essa escolha. Portanto, nós não estamos referindo àqueles que não escolhem, àqueles que estão submetidos a uma determinada imposição contra a sua vontade. Alguém, por exemplo, está sob coação. Não vamos tratar, obviamente, desse tipo de escolha, porque não é uma escolha. E mais ainda, deve haver vontade e deve ser exercido esse livre-arbítrio com consciência. Todas as criaturas que exercem a liberdade devem exercer com consciência. Estamos, portanto, excluindo aqueles que não têm consciência pela sua condição física, pela sua condição de pessoas especiais, de estarem sob circunstâncias que não permitem uma escolha consciente. Mesmo que muitas vezes a gente faça escolhas que a gente costuma dizer assim, olha, essa escolha não foi muito bem consciente, eu não pensei bem, eu não refleti adequadamente. Não. O que nós estamos dizendo é aquele que não tem consciência para executar as suas escolhas. E quando a gente não tem consciência de escolha, a gente não vai trabalhar escolhas dentro do campo moral, obviamente. A vida, se nós observarmos, ela oferece inúmeras oportunidades de escolhas. A todos os momentos, a todos os instantes, nós estamos escolhendo. E não nos damos conta das repercussões ou da quantidade de escolhas no campo moral que nós fazemos. Muitas vezes são escolhas de não fazer, de nada fazer. E a todos os momentos, inúmeros momentos para que nós tomemos. Cada decisão tomada também definirá o próximo momento. É mais ou menos como se nós tivéssemos permanentemente em encruzilhadas. Se a gente segue um caminho, vamos encontrar uma outra situação, uma outra encruzilhada, uma outra oportunidade de escolher e decidir. E nesse decidir, é bom lembrar a reflexão do espírito Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, logo no capítulo 1, Diretriz Espírita. Muitas são as direções que podes tomar imprimindo novo curso à vida. Estradas se multiplicam atraentes, dificultando-te a opção. Há, em verdade, rotas e rotas. Umas conduzem à morte, raras conduzem à vida. E é muito interessante como trata a benfeitora espiritual dessa questão de escolhas e como é que ela trabalha sempre ao termo vida, ora com V minúsculo e ora com V maiúsculo. Ela chega no livro Convites da Vida, e nós vamos trabalhar mais adiante essa passagem, num trocadilho de grande profundidade com a palavra vida com V minúsculo e vida com V maiúsculo. Ela diz que, quando ela fala imprimindo o novo curso, a vida é a vida na Terra, é a vida enquanto estamos encarnados. A vida com V maiúsculo, a benfeitora se refere à vida que prossegue além do nosso corpo carnal. É a vida verdadeira, é a vida que nos projeta para um futuro, para um progresso espiritual. É a vida que vai nos oferecer as múltiplas oportunidades de crescimento espiritual, de vivenciar esse crescimento espiritual
em qualquer campo, seja na condição de encarnados, ou seja na condição de desencarnados. Por isso ela diz que umas conduzem à morte, raras conduzem à vida. Porque no estágio evolutivo em que nos encontramos, raras ainda são, infelizmente, as nossas escolhas e as nossas condutas, que vão ser pautadas pelos ideais da vida com V maiúsculo, a vida maior. Normalmente, a gente trabalha, escolhe, decide, baseado em valores dessa vida que se restringe a um determinado lapso temporal e que vai se esgotar do ponto de vista biológico. Por isso ela diz que umas conduzem à morte, umas estão atreladas aos tesouros da terra, por exemplo, como ensinou Jesus. Outras são antenadas, estão de acordo com os tesouros do céu, aqueles que as traças não corroem, que os ladrões não roubam, como também ensinou o Mestre Jesus. E é preciso lembrar ainda que para que essas decisões sejam ajustadas e não sejam decisões que nos levem à morte, como lembrou de forma metafórica o Espírito de Ângeles, é sempre lembrar como é que a gente pode distinguir o bem e o mal na questão 630, que é a sequência da questão 629, quando é definido moral com regra de bem proceder. Na questão 630, Allan Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal tudo é que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, vai nos indicando que as nossas escolhas, que as nossas decisões, elas devem ser, no campo moral, em direção àquilo que é o ideal de bem. E o ideal de bem, a gente vai aferindo nas nossas escolhas, se elas são escolhas do bem ou se são escolhas do mal. Isso não significa necessariamente uma espécie de maniqueísmo. Isso apenas conceitua muito bem que o bem é aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é aquilo que está em oposição a essa lei. Entre o bem e o mal, há uma infinidade de situações compatíveis com a inferioridade dos espíritos. Um espírito na mais alta ordem, no mais alto grau de evolução, que é um espírito puro, como foi Jesus, é um espírito completamente identificado com o bem, com as leis de Deus. Um espírito ainda impuro, não é que ele esteja no mal, porque ele é criado simples e ignorante, mas ele vai aos poucos conquistando o bem. E muitas vezes o mal que é decorrente das suas ações, das suas escolhas, são mal advindos da sua própria ignorância, que se afastam do bem. Eles estão atrelados normalmente aos nossos vícios, às nossas dificuldades, como egoísmo e como orgulho. E Emmanuel lembra no livro O Essencial, no capítulo As Três Escolhas, ele chega a dizer que até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Portanto, aqui não é, eu volto e reafirmo,
Não é um maniqueísmo como normalmente a gente está acostumado a ver por aí. É entender que o mal é decorrente da nossa teimosia, da forma que nós temos de colidir com leis que ainda não queremos aceitar. Portanto, a lei do bem dispõe de três opções. A gente não quer, ou a gente aceita e busca exercer as nossas atitudes conforme a lei do bem, ou a gente estaciona, a gente deixa o tempo passar, ou a gente sim, a gente se revolta, a gente não quer entender e quer se nutrir nos valores da terra, naquelas escolhas, como Jonas diz, nos levam à morte e não à vida com V maiúsculo. Emmanuel, ainda no mesmo livro, lembra que os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes, se demoram muito tempo na inércia, retornando à marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada. E os que se distanciam voluntariamente, os reveladores do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito, até que um dia deliberarem aceitar a própria renovação. Observem que, quando Emmanuel diz que se encaminham para esferas superiores, é no sentido proposto por Joana de Ângeles, que raros são aqueles que optam pelas escolhas que conduzam a vida com V maiúsculo. Na questão 631, é uma pergunta muito interessante que Allan Kardec faz. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? E Allan Kardec recebe a resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Observem que, primeiro, é preciso querer saber. E muitas vezes a nossa imperfeição, o nosso orgulho impede de querer saber. É mais cômodo para o espírito preguiçoso que não se dedique às reflexões nesse sentido. Porque quando ele não faz essa reflexão, ele, de forma muito infantilizada do ponto de vista espiritual, ele acha que está se eximindo das responsabilidades. E não está, é pura ilusão. Então, muitos de nós, por vezes, adotamos posturas assim. E não queremos saber, não queremos tomar conhecimento para que não precisemos mudar, executar a nossa transformação. Mas Deus, como diz a resposta, nos deu a inteligência para distinguir um do outro. É mais ou menos diante da nossa trajetória evolutiva em sucessivas encarnações, aquilo que ficou consagrado como uma espécie de imperativo kantiano, de Kant, um imperativo categórico, de que todos nós, na verdade, sabemos o que é o bem e o que é o mal. No fundo, nós sabemos, até com a nossa bagagem que trazemos. Mas a gente parece que fecha os olhos e a gente acaba optando pela situação ou estacionar ou mesmo colidir com as leis maiores. Na questão 632, Allan Kardec lembra a questão da nossa imperfeição. Como é que nós estamos sujeitos ao erro?
Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal. Jesus disse: Vede o que querias que vos fizesse e não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Se resume nisso. Não vos enganareis. E aqui ele propõe a famosa e conhecida regra áurea, presente em todas as visões filosóficas e religiosas do mundo. Se colocar no lugar do outro, eu gostaria que fosse comigo, né? Então, quando a gente está diante de uma situação de dúvida, a regra é muito simples. E se fosse comigo? Eu gostaria. Mas, mesmo assim, ainda poderemos ter problema nessa avaliação. Porque a regra do bem e do mal, na questão 633, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável para ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder em um guia seguro? Isso significa o seguinte: isso pode valer na nossa relação com os outros. A gente se coloca no lugar do outro. Mas e quando a gente não está em relação com o outro, nós precisamos escolher, tomar decisões naquilo que se refere a nós mesmos? Como é que a gente pode fazer? Vamos ver o que os Espíritos responderam. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quantas vezes nós não comemos além da conta e depois não passamos mal? As próprias leis divinas se fazendo presente, nos convidando a buscar o equilíbrio, a buscar termos atitudes responsáveis na vida. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Nós costumamos fazer muito isso, não é mesmo? A gente culpa a natureza, a gente culpa as situações, a gente culpa os outros pelos nossos desatinos, pelas nossas escolhas equivocadas. Vamos observar que nós temos meios, sim, de aferir para conosco mesmo se é ajustado. Isso nos leva, como é que a gente vai proceder pelo bem, pelo mal, como é que a gente vai se colocar no lugar do outro? São questões de ordem ética. Eu gosto muito de uma definição muito sintética da questão ética, que é trazida pelo filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele costuma dizer que ética é o conjunto de valores e princípios que nós temos para responder às seguintes perguntas: quero, posso, devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Quando nós temos os elementos, buscamos elementos para responder essas questões, de fato, nós solucionamos os problemas, as nossas dificuldades éticas na relação conosco mesmo e na relação para com o próximo.
Nós também conhecemos nessas relações, e são, no fundo, derivações da regra áurea, aquela conhecida história que muita gente atribui a Sócrates, né? Mas não há qualquer fonte confiável para dizer que realmente se passou esse ensinamento com Sócrates. Mas o ensinamento, a história das três peneiras, que tudo aquilo que a gente ouve, a gente deve submeter a três filtros, a três peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. E no momento que a gente está vivendo de grande desafio com as chamadas fake news, isso se faz muito presente, muito atual. É verdade. Será que não há um equívoco? Pesquisei bem, tem procedência, tem fonte, é igual mesmo a história que eu atribuída a Sócrates, não sei. Eu não tenho fonte fidedigna que me indicasse que realmente foi de Sócrates. Pode até ter sido, e eu posso desconhecer, mas não vou assumir, por exemplo, que seja de Sócrates. Então, primeiro filtro, primeira peneira da verdade. A segunda é da bondade. Será que isso ajuda? Isso é bom? Será que aquilo que me chega realmente vale para poder passar para frente? Qual vai ser a minha escolha nesse sentido? Qual vai ser o meu procedimento ético? E a terceira peneira é a peneira da necessidade e da utilidade. Se realmente é necessário. Se realmente é útil para alguém. Vamos lembrar que Kant, Immanuel Kant, esse grande filósofo do século XVIII, que vai desencarnar no iníciozinho do século XIX, 1804, ele costumava dizer que tudo que não puder contar como você fez, não faça. Olha aqui, que filtro, que peneira é essa para ajudar nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Tudo que não puder contar como fez, não faça. E a gente lembra também do ensinamento de Paulo de Tarso, na primeira Epístola aos Coríntios, lá no capítulo 6, versículo 12, que ele nos ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é permanentemente a diretriz segura para tomarmos situação, tomarmos uma medida necessária, escolhermos, decidirmos no bem ou no mal. Se estaremos em conformidade com as leis divinas, com as leis sábias, com a lei de justiça, de amor e de caridade, ou se dela estamos nos afastando nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Há quatro também recomendações que são muito importantes, que são trazidas pelo Espírito Joana de Ângeles. Essas recomendações eu tirei do livro Vida Feliz, que é um livrinho pequenininho, muito agradável de se ler, um livro tipo Minuto de Sabedoria. E é um livro que eu gosto muito, porque ele é muito útil para a gente ter no bolso. E como ele é pequenininho, eu chamo carinhosamente ele de Vidinha Feliz. E ele é colocado em várias páginas pequenas, que são, os capítulos são numerados em número romano. Então, além da utilidade das reflexões, ele tem a utilidade de nos fazer estudar um pouco o número romanos.
E do livro Convites da Vida, também do capítulo dedicado exatamente convite à decisão. E entre essas quatro, a primeira, aí está, analise as possíveis consequências com relação às escolhas que nós fazemos e as decisões tomadas. Normalmente, sobretudo as pessoas que são muito impulsivas, têm muita dificuldade de observar consequências. Às vezes a gente está nesse dia a dia, na confusão, é trabalho, é escola, é obrigações, compromissos, e a gente não costuma parar para pensar. O que vai resultar? Será que vai ser positivo? E assim diz a benfeitora espiritual: guia-te sempre pela decisão que produz a menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. A segunda dica que nos oferece Joana de Ângeles é: ouça, leia, pesquise, medite previamente. Tem a ver com tudo isso, aquela primeira peneira, olha como ela é rica, né? Ouça, leia, pesquise, medite previamente para saber se você está diante da verdade, se você está espalhando qualquer coisa, se a tua escolha está sendo equivocada. Isso é fundamental. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. Olha a necessidade de ouvir. Será que nós ouvimos adequadamente? Será que nós ouvimos com a paciência devida? Será que a gente só ouve o que a gente quer? Será que a gente não está numa bolha? Na Epístola de Tiago, temos: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo belíssimo chamado Convém Refletir, ele chama a atenção que analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. E a gente acha que ouvir é só ouvir de forma física, né? Não é, até porque os deficientes auditivos, nesse conceito de ouvir, ouvem também. Não com seus ouvidos, de forma biológica, mas também tem necessidade de colocar as suas barreiras, os seus filtros, as suas peneiras, de fazer um crivo adequado das informações para as suas escolhas. Terceiro, equilíbrio. Vamos lembrar que nós precisamos de equilíbrio para tudo. Nosso companheiro querido Cosme Massi, de doutrina espírita, ele costuma dizer que, para Aristóteles, virtude é o meio termo entre os extremos, os vícios. Portanto, a virtude é equilíbrio. O homem virtuoso é o que utiliza de forma equilibrada a razão, os sentimentos e a vontade.
são fatores decisivos para as melhores escolhas, as melhores decisões. Ainda Joana de Ângeles, com relação ao equilíbrio, lembra que necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade é para discernir, atuar e viver. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Se as dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. Olha que belo recurso que nós temos. Oração é a melhor forma para buscarmos o equilíbrio, para as melhores escolhas e melhores decisões. E não apenas a oração serena os nossos pensamentos. Ele é um recurso extraordinário para recebermos também o auxílio espiritual daqueles que nos querem bem, daqueles que nos direcionam para as escolhas do bem e não do mal. Pela prece, lembra Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e obtereis. Pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vê sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Dessa forma, ele adquire força moral fundamental para, portanto, sustentar-nos nas boas resoluções, nas boas decisões. E quarto, é a coerência com os propósitos almejados de elevação espiritual. E essa coerência é buscar os valores da vida com V maiúsculo. Porque nenhum senhor, nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podereis servir a Deus e a Mamon, como registrou Lucas em seu Evangelho, capítulo 16, versículo 13. É preciso, nas escolhas, sejam escolhas coerentes com os nossos propósitos de elevação espiritual. Será possível, portanto, que sem essa coerência, e como lembra o Espírito Joana de Ângeles, no livro Convite, na página Convite à Decisão, do livro Convites da Vida, capítulo 10, que ela questiona alguns fatores fundamentais com relação a essa coerência. Será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições mundanas? Será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? Pode estudar, ser fiel ao bem e cultivar a mentira, a fake news de hoje? Permite-se o concurso da saúde, cultivando um organismo debilitado, vicioso? É factível a dedicação à caridade com o comércio das coisas espirituais, com negócios obscuros do ponto de vista espiritual, que dirá do ponto de vista humano? É compatível, é coerente, é razoável. Portanto, aí está o trocadilho de Joana de Ângeles, belíssimo e profundo, neste capítulo 10 do livro Convites da Vida. Imprescindível. Decidas o que desejas da vida, com V minúsculo. Como conduzires a vida, com V minúsculo. Qual a ideia que fazes da vida, com V minúsculo. E, por fim, a marcha na direção da vida, com V maiúsculo, que vês eleger como rota para a verdadeira vida, com V maiúsculo. Traduzindo no bom português, é imprescindível que a gente faça a decisão a partir de escolhas adequadas,
na vida enquanto encarnados? Como é que a gente vai conduzir esta vida no corpo? Qual a ideia que nós fazemos dessa vida? Qual o propósito? Por que estamos aqui? O que nós estamos esperando para executar aquilo que nos cabe na vida encarnada, com V minúsculo? E, por fim, marcha na direção, ainda que na vida com V minúsculo, ainda que no campo de encarnado, marcha em direção à vida dos valores maiores, a vida eterna, a vida que não perece, a vida que nos faz crescer, a vida com V maiúsculo. A que vens eleger, escolher, portanto, que é uma escolha, como rota para a verdadeira vida com V maiúsculo. E trago, nos momentos finais, a nossa querida, já desencarnada, Cora Coralina, essa poetisa sublime que tanto nos encantou, que viveu na vida com V minúsculo, com valores para a vida com V maiúsculo. Ela nos deixa o seguinte texto que eu compartilho. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Cora Coralina. Assim é a vida, segundo Marco Prisco, na psicografia de Divaldo Franco. Assim é a vida, feito de momentos de decisão. Que seja este, portanto, o seu momento de decisão feliz. E, portanto, decisões na seara do bem, buscando o equilíbrio e vivendo na vida encarnada, com V minúsculo, mas num projeto para a verdadeira vida, com V maiúsculo, como nos ensinou Joana de Ângeles. Muita paz a todos. Muito obrigado. E que Jesus nos abençoe.